E aí, tudo bem? Estão gostando do Cronos? A gente procura trazer o melhor que tem. O Dr. John Rothenberg ontem, o Dr. James Wilson amanhã. Eu procuro trazer alguém que vai trazer conhecimento, que tenha o conhecimento científico, que tenha aplicabilidade clínica, tenha uma boa didática. Combinar tudo isso não é fácil, é complicado. Toda vez que eu me proponho a fazer um dia de trabalho, como eu tenho hoje com você, eu saio de casa com a seguinte missão. Eu vou procurar fazer com que a pessoa que esteja assistindo, quando terminar, diga assim: eu nunca aprendi tanto em medicina em um dia. Esse é o meu propósito. Eu não sei se eu vou conseguir cumpri-lo, mas esse é o propósito que eu saio de casa. É com essa missão. Então, como vocês estão vendo aí no programa, nós vamos conversar sobre medicina nutricional, a solução universal para todas as enfermidades degenerativas crônicas. Que você sabe muito bem, a faculdade de medicina não dá a menor bola para isso. O médico fala, você precisa ter uma dieta adequada, balanceada. Mas nem o médico sabe o que é dieta balanceada. Ele simplesmente usa o vocabulário, ele repete o vocabulário que ele aprendeu. Mas ele não consegue fazer nem para ele, quanto mais para o paciente. Tá? Então a gente não dá muita a bola para isso. Quando a fisiologia é otimizada, o corpo desencadeia um processo de autocura. O médico não cura ninguém, não. Quem somos nós para curar alguém? Nós apenas somos capazes, infelizmente não na maioria das vezes, em otimizar a fisiologia e o corpo se cura. Você tem um corte no dedão do pé, vai cicatrizar. O corpo tem inteligência para ir lá e cicatrizar isso. Você só não deixa dar infecção, manda passar um iodo em volta e automaticamente isso vai curar. Não somos nós que curamos, não. A única coisa que nós podemos fazer é otimizar a fisiologia. E o modo mais pragmático que existe em medicina de otimizar a fisiologia é através da nutrição. Então, por isso que todo médico tem que ser um bom nutrólogo. Aliás, ontem foi dia do nutrólogo, não sei se vocês sabem disso. Existe um dia para o nutrólogo, foi ontem, 15 de setembro. Um senhor estava decidido a matar um corvo que tinha feito ninho na torre de seu castelo. Repetidas vezes tentou surpreender o pássaro, mas em vão. Quando o homem se aproximava, o corvo voava de seu ninho, ficava vigilante no alto de uma árvore próxima e só voltava para a torre quando o homem já tivesse ido. Um dia o senhor recorreu a um truque. 2 homens entraram na torre. Um ficou ali dentro e o outro saiu e se foi. O pássaro não se deixou enganar e, para voltar, esperou que o segundo homem tivesse saído. A estratégia foi repetida nos dias seguintes, com 2, 3 e 4 homens, sempre sem sucesso. Finalmente, 5 homens entraram na torre e depois saíram 4, um atrás do outro, enquanto o quinto preparava a escopeta à espera do corvo. Então o pássaro perdeu a conta e, consequentemente, perdeu a vida. Você sabia que um pássaro só pode contar até 4? Se ele tiver 5 ovos no ninho e você retirar um, ele não está nem aí. Se tiver 4 ovos no ninho, você retirar um, ele fica louco. A minha pergunta para você é muito simples. Até quanto você pode contar em medicina? Até onde vai o seu conhecimento? Nós só podemos diagnosticar aquilo que nós podemos fazer distinção. A sua capacidade médica, a sua capacidade diagnóstica, a sua capacidade terapêutica tem um limite, que é diferente do limite do colega, que é diferente do limite do outro colega, que é diferente do limite do outro colega. O nosso trabalho aqui hoje é mais do que acumular conhecimento, é mais do que acumular informação, é expandir o processo de pensamento dentro da área nutricional para que você possa fazer distinções diagnósticas que você não fazia no passado. Do contrário, eu estaria perdendo o meu tempo e o seu aqui hoje no dia inteiro. Então eu preparei isso com muito carinho. Eu tenho certeza que à medida que o dia for passando, o processo vai se evoluindo. O grupo mais acadêmico de medicina que existe nos Estados Unidos hoje, se alguém quer fazer um estudo profundo, é Functional Medicine. Dr. Jeff Bland,
que foi um discípulo de Linus Pauling, é um dos indivíduos mais inteligentes na área médica hoje no mundo. Aqui está o livro-texto deles, eles têm um livro-texto de Functional Medicine, eles têm curso de Functional Medicine e Medicina, eles têm congresso de Medicina Funcional. Então, se você quiser investir o seu tempo e o seu dinheiro em algo que é extremamente científico, extremamente respeitado, mas com um paradigma totalmente revolucionário, eu recomendo que você procure a Functional Medicine dos Estados Unidos. Você tem um centro, você digita no Google Functional Medicine, você vai cair no site deles, você vai ver os eventos deles, você vai participar. Eu estou participando de um agora acho que no Arizona, em dezembro, 5 dias só sobre intestino, 10 horas por dia, 50 horas só de intestino, para poder entender profundamente a microbiota intestinal. Você vê a profundidade que eles fazem. Esse modelo é da medicina funcional, esse modelo não é meu. Foi o Jeff Brand e o seu grupo que desenvolveu isso aqui. Eles desenvolveram um modelo médico de abordagem nutricional. Chama-se diagnóstico nutricional. Tem os antecedentes, o gatilho, os mediadores. Isso em inglês chama ATM. Na realidade o sistema é ATMS, porque é antecedentes, triggers, que são os gatilhos, mediadores e por sintoma. Então eu tenho aqui desequilíbrios nutricionais, estresse oxidativo e metabolismo energético, disfunção imunológica e inflamação, disfunções neuroendócrinas, alterações gastrointestinais, destoxificação. A palavra certa não é detoxificação, não é desintoxicação. Desintoxicação é um termo leigo. O termo médico certo em português é destoxificação. A maioria dos colegas fala errado. Desintoxicação é uma coisa leiga, não é para gente. Se você quiser falar o termo certo, médico, esse termo certo, traduzido para o português, é destoxificação. Desequilíbrios estruturais, interações corpo-mente. Claro que eu não tenho nenhuma pretensão de cobrir esse modelo inteiro num dia. Eles cobrem esse modelo inteiro num ano. Mas nós vamos abordar alguns aspectos desse modelo que vão ter uma praticidade muito grande para você. Outro livro que eu recomendo, como de 2.000 páginas, é do Dr. Alan Gabi. O Dr. Alan Gabi trabalhou muitos anos com o Dr. Jonathan White. Jonathan White, para quem não sabe, é o pai dos hormônios bioidênticos. Foi no consultório do Dr. Jonathan White há 20 anos atrás, que entrou uma senhora na menopausa, e ele prescreveu para ela Premarin, e ela levantou e ficou extremamente brava com ele, e falou assim: eu venho um médico e você me receita um hormônio de cavalo, pô? Será que vocês não têm um hormônio humano, pô? Hormônio de cavalo é para cavalo, pô. Hormônio de gente é para gente. Por que o senhor não me dá um hormônio de gente? E a paulada foi tão grande que o Jonathan Wright desenvolveu o conceito de dar hormônios bioidênticos. Os hormônios bioidênticos foram inventados antes dos hormônios não bioidênticos. Para os colegas que não sabem, ficam falando bobagem aí nos congressos de endocrinologia, ginecologia e obstetrícia. Você não pode patentear nada que seja feito pela natureza. Ninguém aqui pode patentear o oxigênio. A natureza faz. Ninguém aqui pode patentear selênio. A natureza faz. Então, para patentear um progestágeno, a indústria farmacêutica tinha que provar que esse progestágeno não era progesterona. Ou seja, primeiro existiu a progesterona bioidêntica, para depois fazer algo que não era bioidêntico. Aí patenteava. Você vê como é que os hormônios bioidênticos surgiram em 1939. Aliás, se você quiser voltar na história, a modulação hormonal bioidêntica começou há 2.000 anos atrás, onde os monges pediam às mulheres grávidas para urinar e deixava aquilo evaporar e pegava aquela cristalização da urina e dava para as mulheres da corte, para a rainha, para a princesa, para poder se sentirem bem. Isso começou há 2.000 anos atrás. Muito bem, então vamos lá. Por que nós ficamos doentes?
É uma boa pergunta, não é, pô? Enquanto você está envelhecendo sem doença, maravilha, pô. Não tem problema nenhum. O problema é quando você começa a adoecer. Por que nós adoecemos? Nós adoecemos por ingerir coisas que não deveríamos. Vivemos num mundo tóxico. A água está tóxica, o solo está tóxico, o ar está tóxico, os alimentos estão tóxicos. Está tudo contaminado. São as chamadas toxinas. Entre elas, não posso deixar de falar nos xenoestrógenos. Os xenoestrógenos estão acabando com os machos. Macho é uma espécie em extinção. Quero que você saiba disso. Eu vou mostrar aqui para vocês dados de cidades no mundo onde para cada homem estão nascendo 2 mulheres. Desde 1990. Por problemas de xenoestrógeno. Que tem uma atividade feminina que é ingerida pelo homem, como é ingerido pela mulher, só que o homem começa a ficar mais feminino. Começa a não ter espermatozoide mais, o espermograma, a contagem caiu, nos últimos 20, 30 anos caiu 50%. Está nascendo mais mulher do que homem, então o macho é uma espécie em extinção. Se você tem algum, conserva, tá? Muito bem. Segundo, o processo de desnutrição. A toxina é eu ingerir uma coisa que eu não deveria. A desnutrição é o contrário. É eu deixar de ingerir algo que eu deveria. Por exemplo, o caso da vitamina D3. Está tão em moda. Agora começou a onda da vitamina K. E o D tem que ser 3, o K tem que ser 2. Aliás, vocês já devem ter visto grandes combinações. D3K2. Está começando a aparecer a sinergia D3K2. Se não tem aqui no Brasil, você pode conseguir fazer na farmácia manipulação, D3K2. O processo do estresse com a apneia obstrutiva, grande problema. A pessoa não tem mais sono reparador. Não existe remédio melhor do que uma noite de sono bem dormida. Você pode estar um bagaço. Você dorme bem, no dia seguinte você é outra pessoa. Só que infelizmente isso não está acontecendo mais. Se você fizer uma polissonografia, você vai ver que você tem vários microdespertares por minuto, por hora, por sono. E as pessoas não lembram no dia seguinte, mas elas sofrem com isso. E o sono não se torna reparador. E, finalmente, nós temos um processo sério da poluição eletromagnética. Que ninguém dá bola porque ninguém vê. Você quer ver aqui? Eu tenho uma caneta aqui. Isso aqui detecta onde é que tem poluição eletromagnética. Então, se eu chegar aqui, por exemplo, ó, vamos ver. Deixa eu pôr o microfone aqui para você escutar. Olha só. Ó. Vou pôr aqui, ó. Aqui, ó. Estão escutando? Aqui, ó. Poluição que tem no computador, ó. Vou afastar, ó. Parou. Se eu encostar aqui, ó. Você está trabalhando no computador o dia inteiro, você está sendo submetido a isso, ó. Ah, aqui não tem, ó. Aqui tem, ó. Então você hoje tem que andar com um aparelho desse para detectar se você está sendo envenenado ou não. Entendeu? Como ninguém vê, só porque você não vê, não significa que não lhe prejudica. Telefonia celular. Bom, aqui está, ó. Eu não consigo pronunciar o nome dessa cidade. Eu não vou nem tentar. Mas ela não está longe, não. Ela está a 40 milhas de Toronto. É uma cidade canadense, onde nascem 33% homens e 67% mulheres, por causa da dioxina, do benzeno, do mercúrio, dos falatos e do bisfenol A, que saem dessa fumaça que você está vendo aí. Antigamente, você olhava um negócio desse assim, você falava, olha que progresso. Hoje a gente olha e fala, olha que poluição. Pobre de quem está fazendo isso. Ah, mas ainda bem que aqui no Brasil não tem isso. É aquela cidadezinha assim do interior, onde uma vez por ano eles queimam a cana, na hora que eles queimam a cana, sobe aquela fumaça negra em cima da cidade e enche o povo daquela cidadezinha de dioxina. Então está destruindo o mundo. Tá?
Ah, você pode me dar o som do computador, querido? Solta aí. Vamos lá. Isso, depois eu peço para você desligar. O som não está saindo por alguma razão, deixa eu ver. Deixa eu ver o que está acontecendo. Parece que não está nem rodando, deixa eu ver. Pode cortar, deixa para lá. Pode deixar lá. Corta, obrigado. Vocês estão vendo aqui, ó, o que vai acontecer com essa moça em 7 meses. Apenas 7 meses. Olha só. Esse é um retrato dela 7 meses depois. Drogas. Outro processo sério de toxina no mundo. Certo? Enfermidades por avitaminose ou hipovitaminose. Cegueira noturna, deficiência de retinol. Beriberi, deficiência de vitamina B1. Fotofobia, que muita paciente reclama, vai ao consultório e o médico esqueceu que fotofobia é deficiência de vitamina B2. Coisa que preço de banana, você pode resolver o problema da fotofobia, é só se aumentar a concentração, a suplementação com riboflavina. Anemia perniciosa, vitamina B12, cada vez mais presente. Com as cirurgias bariátricas, as pessoas continuam dando B12 oral para aqueles pacientes que tiveram cirurgia bariátrica, vale nada, porque não tem mais fator intrínseco, produzido pelas células parietais do estômago. A B12 é o fator extrínseco, ele tem que se juntar com o fator intrínseco para ser absorvido no jejum. Como não tem fator intrínseco, a B12 que você dá oral para indivíduos com cirurgia bariátrica ou para indivíduos idosos que já não produzem mais o fator intrínseco necessário, suficiente para absorver a B12. Ou seja, passando dos 60 anos, a maioria das pessoas não absorve B12 mais. Você tem que fazer uma suplementação, ou via injetável ou sublingual. O escorbuto, a deficiência da vitamina C. O raquitismo, deficiência da vitamina D. Os distúrbios hemorrágicos, deficiência da vitamina K. Olha quantas doenças o mundo é afetado por problema de vitaminas. E a gente fala, não, isso não é importante. Isso aí é para prevenir as doenças e para manter os níveis ótimos. Elas não são talvez essenciais para a vida, mas elas são essenciais para a qualidade de vida. Se é que você quer ter uma qualidade de vida. Falamos da apneia obstrutiva, um problema seríssimo. Mais de 50% dos brasileiros hoje têm problema de sono. E cada vez piora mais o problema. Soluções simples aparecendo. Você não precisa ter um CPAP na sua casa. Aliás, eu até desaconselho. Porque no momento que você entra numa máquina de CPAP, provavelmente você não vai sair mais. Vai fazer acupuntura. A acupuntura resolve o problema de apneia obstrutiva e ronco. Manda colocar uma placa ortodôntica que joga o mandibular para frente, dá mais espaço para a língua, você para de roncar, você para de ter apneia obstrutiva. Você deixa o CPAP para o último, aquele que não tem jeito mesmo, que é uma minoria. Mas sabe o que nós estamos fazendo? Do mesmo jeito que a gente põe marca-passo em todo mundo, faz stent em todo mundo, faz cirurgia cardíaca em todo mundo, estamos recomendando CPAP para todo mundo. Aí aquele indivíduo agora já não pode viajar mais, ele depende daquela porcaria daquela máquina, ele ingessa essa parte aqui da laringe, pronto, ele agora é um dependente daquela máquina para dormir. CPAP, para quem não está familiarizado, pressão positiva contínua nas vias aéreas. É o acrônimo CPAP do inglês. Bom, quem aqui não tem estresse emocional? Que levante a mão. No mundo que nós vivemos, você acabou de enfrentar o trânsito de São Paulo, tem gente que ainda não chegou. Então o estresse emocional, sabe o que ele faz? Ele aumenta o cortisol. Você vai ver amanhã o brilhantismo do Dr. Wilson, a vida inteira dedicada à exaustão adrenal. Uma doença que a maioria dos médicos nem conhece, nem sabe que existe. Está tomando conta do mundo e as faculdades de medicina nem sabem que existe, nem ensina ainda, porque não descobriram que existe. A doença do século XXI não foi descoberta pelas faculdades de medicina ainda. Esse grande inimigo nosso que é o cortisol, porque ele aumenta, enquanto o cortisol estiver aumentando e o 10 estiver aumentando junto, tudo bem.
O problema é quando o cortisol aumenta e o DEA não aumenta junto. Aí o seu hipocampo começa a ser lesado. Aí você começa a emburrecer. Eu digo que o estresse crônico é emburrecedor. A pessoa que está submetida a um estresse crônico, sem cuidar disso, depois de alguns anos ela não tem o mesmo QI. Você faz o teste de QI dela, ela é menos inteligente, porque vai lesando o hipotálamo. E a lesão é, muitas vezes, irreversível. Você não pode fazer nada depois disso. Então, o cortisol interfere no mais jovem órgão da medicina. Até 2 anos atrás, era questionável o que era microbiota intestinal. Hoje, a classificação de órgãos. Surgiu um novo órgão no corpo. Ele é virtual, mas ele existe. Ele se chama microbiota intestinal. Nós temos mais bactéria no trato digestório do que células no corpo. Vou falar de novo. Nós temos mais bactérias no trato digestório do que células no corpo. O pessoal está essa preocupação com limpeza exagerada. É importante a criança entrar em contato com bactérias. A criança que nasce de parto normal, a microbiota intestinal é diferente da criança que nasce de cesárea, porque não sofreu a contaminação na hora do parto, do intestino, da microbiota intestinal da mãe. Essas bactérias têm que entrar no corpo. E nós temos no intestino bactérias negativas do ponto de vista de saúde, bactérias neutras do ponto de vista de saúde e bactérias positivas do ponto de vista de saúde. Quando predomina as bactérias positivas do ponto de vista de saúde, nós temos saúde. A saúde começa no intestino. Todas essas alergias que você conhece, que faz milhões de testes, toma milhões de vacina, isso tudo é paliativo. Você vai lá e conserta o intestino. Acaba tudo. Tudo, resolve tudo. Asma crônica, bronquite, dermatite, atópica, tudo isso vem do intestino. A acne. Quando você olhar um paciente com acne hoje, você vai lembrar o seguinte: eu vou ter que curar o intestino dela. Geralmente, estou falando da mulher. Tem que curar o intestino. Você vai curar o intestino, acabou a acne. Então, para quem não sabe, 95% da serotonina é produzida no intestino. O cérebro produz só 5%. Por isso que hoje se chama o intestino o segundo cérebro. Você já deve ter visto essa denominação na medicina. Eles passaram a chamar, inclusive, o Hélio Povo escreveu um livro sobre o segundo cérebro, que é o intestino. 95% da serotonina. Então aqui, ó, se você está estressado, se você tem um cortisol elevado, se o cortisol interfere na sua microbiota intestinal, se você para de produzir serotonina, você entra em depressão. Estresse levando a depressão. Está entendendo o mecanismo? Você fica dando antidepressivo lá em cima, não vai lá consertar o intestino. Segundo, permeabilidade. No momento que você aumenta o cortisol, você contaminou a microbiota, você criou um fenômeno chamado disbiose. By the way, disbiose não é só no intestino, não. Você pode ter disbiose no nariz, você pode ter desbiose no esôfago, você pode ter desbiose no estômago, você pode ter desbiose no intestino delgado, você pode ter desbiose no intestino grosso. Desbiose é quando as células benéficas, as bactérias benéficas, não estão em número proporcional adequado às células maléficas, às bactérias maléficas. Você pode ter isso em qualquer parte do corpo, inclusive no intestino. Aí se chama desbiose intestinal. Então o que acontece? Você com estresse emocional, você gera radicais livres. Tem problema gerar radical livre. Nós temos a enzima superóxido desmutase para fazer isso, para combater os radicais livres. O que a superóxido desmutase faz? Ela pega o superóxido e transforma em H2O2. Só que ela, para fazer isto,
ela gasta zinco, ela gasta cobre, ela gasta manganês, que são os minerais que são cofatores da superoxidismutase. Como ela tem que trabalhar em excesso, porque existe o estresse emocional, ele acaba ficando com deficiência de zinco, principalmente. E esse zinco deficiente, existe uma enzima que digere as nossas proteínas, muito importante, que se chama carboxipeptidase, que o cofator dela é o zinco. Então, se eu não tenho zinco, porque o zinco foi gasto na superoxidismutase para tratar os radicais livres gerados pelo estresse, eu agora tenho deficiência da funcionalidade da carboxipeptidase. Então, agora tem um processo de má digestão. O paciente vai no médico e fala assim: doutor, eu não estou digerindo direito, eu estou deprimido, eu estou com alergia. Você vai ver tudo, o estresse emocional desencadeou tudo isso, e o problema todo está na microbiota. Você vai lá, conserta a microbiota, é mágica. Efeito dominó, conserta tudo. Mas nós não aprendemos isso na faculdade. Qual a importância que eles deram para você na sua faculdade de medicina da microbiota intestinal? Os chineses, há 5.000 anos, já diziam: toda doença e toda saúde começa no intestino. Conserta a microbiota intestinal, você vê o que acontece. Então, como eu tenho uma deficiência de carboxipeptidase, eu tenho uma deficiência na digestão proteica. Aí eu começo a desenvolver sarcopenia. Eu começo a ficar fraquinho. A minha musculatura começa a acabar. O estresse está me comendo. Eu agora estou desenvolvendo até sarcopenia. Chega uma hora eu não consigo atravessar a rua mais, porque eu não tenho músculo para levantar meu esqueleto. Porque eu não posso mais digerir proteína. Nós vamos estudar isso profundamente. E aqui está. Vamos ver se eu consigo. Deu som? Vamos ver. Vê se vai. Vamos pôr 4 celulares tocando lá. 4 celulares tocando, ó. E vão pôr um grão de milho no meio dos 4. E vão fazer pipoca. Put these things in here a little bit closer, I think, and work a little better. All right? Call it up. Okay, I'm calling. You ready? I bet you $10 it works. Nah, $20, it's not working. Make it 50. Olha lá, tocando, ó. No, no, 20. Aliás, nem são 4, são 3. Not working. It's getting Olha o milho aqui, olha o milho aí, ó. Olha o milho, olha lá. É só fazer pipoca, ó. Oh, that's too much. I told you. Pode desligar lá. O celular é um micro-ondas, querido. Isso é um micro-ondas, ele está aqui, ó. Isso é micro-ondas, o meu está desligado, pô. Principalmente se você tem um iPhone. Ele funciona como estação para outro iPhone. Ele mesmo não operando, ele estando ligado, a radiação está vindo e voltando, sem você estar usando ele. Ele funciona como estação para os outros. Você não sabe disso, mas você carrega um iPhone no bolso, você está servindo de estação para os outros iPhones que estão no mundo. Um usa o outro, que usa o outro, que usa o outro. Você está em radiação constante. A Organização Mundial de Saúde acabou de decretar 2 meses atrás: o uso de celular passa a ter o mesmo risco para câncer que tabaco. Grupo 2B. Tem o mesmo fator de risco que fumar. Vocês devem ter lido isso na mídia. Mesmo fator de risco que fumar. Olha aqui um paciente com psoríase no corpo todo. Olha esse paciente, 1 mês depois de consertar a microbiota intestinal dele. Sabe aquela psoríase que você vem tratando há 40 anos e não resolve? Olha eu, 1 mês depois, tem nada. Totalmente limpo. Por quê? Foi lá e consertou a microbiota intestinal. Foi lá, tirou o glúten, isso aí era desencadeado por glúten. Que é outro problema seríssimo, mais de 50% dos brasileiros têm sensibilidade ao glúten, sem saber que tem. Começa com tremor, não sabe por que está tremendo. Desenvolve um tumor cerebral, não sabe por que desenvolveu. Desenvolve lúpus, não sabe por que desenvolveu. Você vai olhar, está tudo no intestino. É a permeabilidade intestinal que está alterada. Você vai lá e conserta e tira o glúten aqui. 30 dias sem glúten, ó. Acabou a psoríase de vida. O que interessa é resultado. O resto é conversa fiada.
Está publicado no Digestion, número 160, 2003. Nós temos que passar a trabalhar com medicina de resultado, não de sintomatologia. Ah, vamos melhorar o seu sintoma. Vamos melhorar. Não, vamos na causa. Vamos resolver a causa. E a nutrição resolve a causa da maioria dos problemas que você tem no consultório. Então, o que eu fiz? Eu dividi essa apresentação desse dia em partes. Eu vou começar com a introdução à medicina, que eu já comecei, a medicina nutricional. Depois eu vou falar sobre a formação do ATP. Depois eu vou falar sobre epigenética, nutrigenômica, que hoje você não consegue fazer boa medicina sem nutrigenômica. Depois eu vou falar sobre os nutrientes e suas peculiaridades. Depois eu vou falar só sobre microbiota intestinal. E finalmente eu vou falar sobre nutracêuticos, principalmente fitonutrientes. Vou fazer uma classificação para você de nutracêuticos. Porque o melhor jeito de se aprender alguma coisa é primeiro saber como classificar. Mas por que o terpeno é diferente do fenol, do polifenol? Onde é que está a astaxantina? Eu me confundo, não sei onde é que está isso. Eu estou perdido nesse mar nutracêutico. É mesmo, a maioria está perdida. Então eu fiz uma classificação onde você vai entender direitinho onde é que está o indol 3-carbinol, onde é que está a vitamina K, onde é que está a vitamina D, onde é que está... Aí você vai ter uma vitamina K, se fosse descoberta hoje, não seria vitamina. Seria um fitonutriente. Quero que você saiba disso. Foi erradamente classificado como vitamina. Como a vitamina D, se fosse descoberta hoje, não seria vitamina, seria hormônio. Aliás, o mais poderoso hormônio que existe no corpo. Chama-se vitamina D. Bom, então vamos voltar ao esquema. O que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre a introdução que estamos fazendo, vamos falar sobre a geração de ATP, vamos falar sobre DNA e biologia, vamos falar sobre nutrientes, vamos falar sobre microbiota e vamos falar sobre nutracêutico. Esse é o mapa do dia. E no final da manhã e no final da tarde eu vou responder perguntas. Para facilitar o nosso processo, você faz a pergunta por escrito. A Isabel, na hora apropriada, não é cada hora que você levanta a mão, não. Na hora apropriada, todo mundo vai levantar a mão, ela vai recolher, e eu vou ter o prazer de responder as suas perguntas. Eu tenho muito prazer em responder perguntas. Aliás, você checa se um palestrante sabe alguma coisa fazendo pergunta. Eu posso decorar essa porcaria aqui e despejar em cima de vocês. É pelas respostas minhas que você vai saber o quanto que eu entendo isso aqui, ou deixo de entender. Então é muito bem-vindo, tá? Muito bem. Então vamos começar com a primeira parte. Introdução à medicina nutricional e o valor da alimentação, suplementação adequado no equilíbrio do NEI System. NEI System? O que é isso? É novidade. O pessoal não tem o que fazer, vai mudando a nomenclatura. Sistema digestivo hoje passa a chamar de sistema digestório. Prega vocal passou a chamar corda vocal. Vai mudando os nomes, não tem nada que fazer. Se reúne, que você imagina um congresso de anatomia. Já está tudo descoberto. Você só pode fazer o quê? Trocar nome. Então se você falar digestivo está errado, você tem que falar digestório. Então agora tem o NEI System. Interessante, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui um cone. Eu tenho aqui um cilindro. Eu tenho aqui uma esfera. Se eu projetar um raio de luz de cima para baixo, num cone, a projeção é um círculo. Se eu projetar um raio de luz de cima para baixo num cilindro, a projeção é um círculo. Se eu projetar um raio de luz de cima para baixo numa esfera, a projeção é um círculo. O indivíduo, o médico, que pensa numa só dimensão, ele não distingue esse círculo desse círculo desse círculo. Porque ele aprendeu a pensar em uma dimensão. Nós não temos aula na faculdade de medicina de como, do pensamento, do processo do pensamento. E, infelizmente, muitos somos muito inteligentes, mas a nossa inteligência não é utilizada apropriadamente, porque não houve professor que veio nos ensinar o sistema de pensamento. Como é que eu passo a pensar em outra dimensão? Então, se eu penso numa dimensão só, eu não distingo esse círculo desse círculo desse círculo. Se eu sou um indivíduo capaz de pensar em duas dimensões, eu vejo de lado
e vejo que isso não é um círculo, isso é um triângulo. Eu vejo de lado e eu vejo que isso aqui não é um cilindro, isso é um retângulo. E eu vejo que isso aqui continua sendo um círculo. Se eu sou capaz de pensar em 3 dimensões, eu agora vejo um cone, vejo um cilindro e vejo uma esfera. Quem vê um cone, vê um cilindro e vê uma esfera, em vez de ver círculos, triângulos e retângulos, está num nível operacional, no modus operandi médico acima dos outros, que faz um diferencial. Só a informação, só o conhecimento não vale nada. Eu posso encher um indivíduo de conhecimento e ele sair daqui com o mesmo modus operandi, com o mesmo sistema operacional. Eu tenho que fazer um upgrade no processo de pensar, para que aquele pensamento seja útil na prática, senão é apenas mais uma informação. Então o que nós vamos fazer aqui hoje é ir do uni para o bi para o tridimensional. É um processo de pensamento, indo do uni, do bi, do tridimensional. Eu chamo isso de nutrição molecular, ou também denomino nutrição pós-genômica. Por que pós-genômica? Porque em 2003 foi publicado o Genoma Humano. Esperava-se que o ser humano ia ter pelo menos 120 mil genes. Nós temos menos de 23 mil genes funcionais. O arroz que você coloca no seu prato tem 35 mil genes. Você acha que o arroz é mais complexo que você? Não. Então eu acabei de lhe provar que a genética não controla a biologia. Porque se a genética controlasse a biologia, o arroz que você come tinha que ser mais complexo que o ser humano. Porque ele tem mais gene operacional do que o ser humano. Então descobriu-se, após a descoberta do genoma, descobriu-se que a biologia não é operada pela genética. A biologia é operada pela epigenética. Isso muda tudo. Você vai ter uma medicina antes de 2003 e uma medicina depois de 2003. Então nós vamos chamar essa medicina de depois de 2003 de medicina pós-genômica. Nós vamos chamar essa nutrição a partir de 2003 de nutrição pós-genômica. Então vamos ver. Eu tenho aqui os genes. 23 mil genes funcionais você tem no seu corpo. E já que nós estamos, o nosso assunto aqui hoje é nutrição, eu vou colocar do outro lado da equação os nutrientes. Que é o que interessa, não é? Para que você come? Obter nutrientes. O nutriente que não for importante, ele vai embora, ele nem entra, ele sai nas fezes. Ou depois vai sair na urina. Intocável. Existe uma relação entre gene e nutriente. Essa relação pode ser nessa direção ou pode ser nessa direção. Olha como é que fica simples. Se a relação é do gene para o nutriente, nós chamamos isso de nutrigenética, que é os genes interferindo no modo como o seu nutriente é absorvido, como ele é digerido, como ele é absorvido, como ele é utilizado, como ele é metabolizado, como ele é excretado. Isso chama-se nutrigenética. É o gene interferindo no nutriente. Agora, vamos pegar a seta amarela. A seta amarela é o contrário. É o nutriente interferindo no gene. Isso recebe um nome. Chama-se nutrigenômica. Então olha a diferença entre nutrigenética e nutrigenômica. Que tanta gente faz confusão. Ah, isso é difícil. Tem nada difícil, tudo é fácil. É só sem colocar a didática certa no meio. Se você vai do gene para o nutriente, chama-se nutrigenética. Isso é explicado pelo polimorfismo. Essa palavra você tem que saber o que é. Toda hora você escuta isso. Que raça de polimorfismo é esse? Polimorfismo é o seguinte. É quando, na hora da replicação do DNA, ele comete erros. Replicações de milhões por segundo em cada célula. Então ele comete erros. Ele introduz um nucleotídeo que não deveria. Eu vou explicar depois como é que isso funciona. Aí cria-se um polimorfismo. Então você tem um polimorfismo para uma coisa, o outro tem para outra, o outro tem para outra. Ah, esse alimento me faz mal, aquele não sei o que, para mim faz bem. Faz parte do polimorfismo genético. E a nutrigenômica
mostra como o nutriente investe na expressão gênica. A minha mãe morreu de câncer de mama, a minha irmã mais velha morreu de câncer de mama, eu mandei o meu sangue para os Estados Unidos, eu tenho BRCA1-2, eu tenho um gene do câncer de mama, eu vou ter câncer de mama? Não. Você come uma crucífera 2 vezes por semana, ou ingere indol 3-carbinal 200 mg por resto da sua vida, o seu gene por câncer de mama não vai ter a expressão gênica. Nós vamos silenciá-lo com um nutriente. Quando você silencia um gene com um nutriente, você está usando um efeito epigenético, que faz parte da nutrigenômica. Olha que bonito. Eu não sou refém da minha hereditariedade. Olha a liberdade que isso dá para o ser humano. Só porque a minha mãe teve câncer, eu não tenho que ter câncer. Porque a epigenética me mostrou que eu sou o capitão do meu navio. Eu não sou refém dos meus genes. Você entende a repercussão que tem no mundo isso? A liberdade que dá para o ser humano, ele entender que ele não é refém, ele não é escravo da sua genética, mas... Por isso que a nutrigenômica, a epigenética está sendo tão badalado. De todas as disciplinas existentes na ciência, a mais pesquisada, juntando todas as áreas, matemática, física, química, medicina, direito, o que você quiser, o assunto mais pesquisado no mundo, hoje, chama-se epigenética. De todos os assuntos no mundo, o mais pesquisado chama-se epigenética. E a maioria dos médicos ainda nem entrou em contato com a epigenética. Por isso que eu estou falando para você que tem uma revolução médica que acontecendo e nós não estamos percebendo. Porque para você ser bom médico da agora para frente, na era pós-genômica, na era da nutrição molecular, você tem que estar familiarizado com nutrigenética, com nutrigenômica, com epigenética, com expressão gênica, com polimorfismo, e etc, 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 etc. Que quem sou eu para passar isso num dia? Eu estou apenas estimulando você a estudar, a continuar esse processo. Nutrientes que modulam a expressão gênica podem fornecer um grande potencial na mudança da trajetória de indivíduos com suscetibilidades genéticas. Não sou mais refém da minha hereditariedade. Isso me dá total liberdade no mundo. Sou o capitão do meu navio. Isso passa a criar uma coisa que não existia antes, que é a nutrição personalizada. Antigamente você tinha as fórmulas, você quer emagrecer, você faz assim, ó. O João, a Maria, o Pedro, o José, todo mundo vai entrar nessa, que é assim, ó. Você já percebeu que tem gente que se diminui carboidrato e eles emagrecem? Tem gente que se diminui carboidrato e faz diferença nenhuma? Tem gente que você põe na dieta de Atkins e eles emagrecem? Tem gente que você põe na dieta de Atkins e faz diferença nenhuma? Se você tem resistência insulínica, eu te ponho numa dieta baixa em carboidrato, você emagrece, que é uma maravilha. Se você não tem resistência insulínica, eu te ponho numa dieta de carboidrato, baixa em carboidrato, não faz muita diferença não. Faz nenhuma. Eu te ponho numa dieta que isso faz uma diferença enorme. O que é isso? É nutrição personalizada. Eu não posso dizer, esse é o modo de emagrecer. Para quem? Porque pode ser bom para um e ser ruim para o outro. Do mesmo modo que você tem a nutrição personalizada, você tem a medicina personalizada. Medicina personalizada mudou para a vizinhança e decidiu ficar. Você não se livra mais dela. Se você quiser ser excelente médico, você tem que passar a se comprometer com a medicina personalizada, que vai mudar tudo. Aliás, está mudando tudo. Então, a nutrição molecular, ou nutrição pós-genômica, aqui os genes, os nutrientes, bom, deixa eu mostrar. Bom, agora deixa eu explicar de lá para cá. Então, vamos ver o que acontece do gene para o nutriente. Isso tem um nome. Nutrigenética. Eu vou voltar só para você lembrar. Aqui, ó. É o branco que eu estou estudando. Vai do gene para o nutriente. Chama-se nutrigenética. Então vamos estudar os aspectos nutrigenéticos. Por exemplo, da obesidade.
que é um tema que atrai todo mundo. Você sabe como é que a serpente fez a Eva comer a maçã? A serpente, o diabo na forma de serpente, chegou para Eva e disse, ó, se você ingerir essa maçã, você vai ter o poder dos anjos. Ela falou, não, eu sou fiel ao meu Deus. Aí ela virou assim, ela teve uma segunda tentativa. Se você comer essa maçã, você não só vai ter o poder dos anjos, como você vai ter o poder de todos os santos. Ela falou, não, eu sou fiel ao meu Deus. Aí a serpente parou, pensou, olhou para Eva e disse, emagrece. Aí ela comeu a maçã. Entendeu? Tem gente que vai ao médico e fala assim, doutor, eu quero emagrecer, não interessa se estrague a minha saúde. Então, escuta a frase do Laí Ribeiro. Você não emagrece para ficar saudável. Você fica saudável para emagrecer. Não é emagrecendo para ficar saudável. É você ficar saudável e o emagrecimento acontece espontaneamente. Você conserta a microbiota intestinal, a pessoa emagrece. Não é emagrecer para ter saúde. É ficar saudável para emagrecer. É o contrário. Exatamente o oposto. Bom, então eu tenho aqui. Então vamos conversar um pouquinho sobre os polimorfismos. Por exemplo, existe o chamado thriftiness. Eu não estou lembrando o que é isso. Vou lembrar para você. São chamados genes parcimoniosos. Os índios Pima, no Arizona, hoje todos têm diagnóstico de diabetes. Há 10 mil anos atrás, ter um gene parcimonioso, que é o chamado gene thrifty, era uma coisa espetacular. Por quê? Você podia ficar sem comer, que esse gene baixa o seu metabolismo e segura a caloria. E faz você ficar gordinho. E você fica gordinho e você pode ficar muitos dias sem comer. Numa situação de fome, isso é uma maravilha. Só que hoje tem excesso de comida. Esses índios entraram contato com a civilização do homem branco, passaram a comer a comida do homem branco. Todos eles são gordos, são obesos e diabéticos. Porque eles têm um polimorfismo genético chamado thriftiness. Tem os hiperfágicos. O que são os hiperfágicos? São pessoas que herdaram genes onde eles são comilões, eles comem. Você já viu uma doença que tem, que a criança come, e a mãe dá comida, ela quer comer mais, e 24 horas comendo? Você deve ter visto isso no Discovery Channel, etc. São chamados genes hiperfágicos. É um erro genético quando a pessoa não para de comer. Isso tudo está vindo de lá para cá, ó. É a baixa oxidação lipídica. Nós usamos lípides como substâncias energéticas também. Nós usamos carboidrato, só que a nossa reserva de carboidrato chama-se glicogênio. Nós temos glicogênio no fígado e glicogênio nos músculos, que logo se esgota, e aí nós passamos a fazer a chamada beta-oxidação, ou conhecida com o nome de oxidação lipídica. Aliás, 70% da energia usada pelo coração, e quem lhes fala é um cardiologista, vem dos lípides. Por isso que quem tem o colesterol muito baixo começa a ter problema de insuficiência cardíaca. Porque não tem mais beta-oxidação lipídica, porque acabou os lípides. Acabaram os lípides. Existem genes que não deixam você fazer a beta-oxidação lipídica. Por deficiência, seja qual for. Aí você entra com a L-carnitina, por exemplo, e você melhora o coração da pessoa. Pessoas que têm baixa oxidação lipídica. Porque a L-carnitina, vocês vão ver depois, facilita a beta-oxidação na formação do acetil-CoA, que vai entrar no ciclo de Krebs e gerar ATP. Adipogênese. Existem genes, principalmente estimulados pelo estrogênio, que são adipogênicos, eles aumentam o tecido adiposo. Existem os genes para o sedentarismo. Eu não consigo fazer ginástica. Eu assisto, leio livro, mas eu não quero fazer ginástica. Você vai ver, a pessoa é geneticamente predisposta ao sedentarismo.
Hoje existe explicação por que tem pessoas que não querem fazer ginástica. Porque elas são sedentárias geneticamente falando. Então, isso são todos fatores da nutrigenética, no caso, porque nós estamos conversando entre genes e nutrientes. E isso, de consequência, vai levar à obesidade. Então, a obesidade, se você olha desse ângulo, ela tem um componente genético, ela é complexa, ela não é uma coisa simples, menos caloria. Você precisa parar de comer, você precisa fechar a boca, se fosse simples assim. Tem gente que está com a boca fechada e está engordando. Tem gente que vai para o spa, na terceira vez que vai ao spa, ele engorda. Sabia disso? Porque o T3 reverso aumenta. Cada vez que você faz uma dieta drástica e hipocalórica, seu T3 reverso aumenta. T3 reverso, para quem não sabe, é o hormônio da hibernação. Ela baixa o seu metabolismo. O urso, quando vai hibernar, ele aumenta o T3 reverso para hibernar. Ele fica 6 meses dormindo e não emagrece muito. Senão ele morreria. Ele tem que ter o T3 reverso alto. A pessoa que tem o T3 reverso alto, e ela, eu falo ela porque é 9 a 15 vezes mais comum na mulher do que no homem, ela não emagrece. Pode fazer o que você quiser com ela. Enquanto você não, o T3 reverso não consertar, não adianta. E terceiro, tem que se deixar bem claro que a obesidade ela é multifatorial. Você tem que trabalhar em vários fatores. Por isso que todo dia se descobre uma dieta nova para a obesidade. E tem uma coisa chamada ambiente obesogênico. O ambiente obesogênico, a alimentação interfere, o sedentarismo interfere, as toxinas interferem, o estresse interfere. Então são pessoas que criam um ambiente lá. Depois que a minha mãe morreu, eu engordei 10 quilos. Depois que eu tive acidente de carro, eu engordei 20 quilos. Quer dizer, o estresse desencadeando um ambiente obesogênico. Eu, na hora do tratamento, eu tenho que cuidar desse ambiente obesogênico. Imagine o seu bisavô, há 100 anos atrás, em São Paulo, indo atravessar uma rua. Você acha que seu avô, há 100 anos, seu bisavô, há 100 anos atrás, atravessando uma rua em São Paulo, ele ia ter a preocupação de ficar olhando para os lados para ver se estava vindo carro? Não. Não tinha carro rodando nas ruas de São Paulo há 100 anos atrás. Não tinha preocupação. Ele atravessava a rua sem olhar para os lados. Hoje, se você atravessar uma avenida de São Paulo, movimentada como hoje, sem olhar para os lados, você morre. Você morre atropelado. Antigamente, a sua mãe ingeria 2 vezes mais iodo que você ingere hoje. Aliás, não é só iodo, não. Todos os nutrientes caíram em torno de 50% nos últimos 30 anos. Claro, você vai entender. Você gosta de tomate porque tem selênio. Você compra o tomate de um agricultor que produz tomate aqui na periferia de São Paulo, e ele planta o tomate no mesmo terreno onde ele sempre plantou. E o adubo que ele põe lá chama-se NPK, que é o mais comum. Nitrogênio, fósforo e potássio. Só que o NPK não é suficiente para trazer, não forma selênio. O tomate seria teoricamente rico em selênio. Ele é plantado lá há 15 anos no mesmo terreno. O agricultor, sem ter conhecimento, ele estimula o terreno com o NPK, que é o adubo mais comum que ele compra. Só que não tem selênio. Depois de 15 anos, eu quero perguntar para você. Você acha que o tomate tem habilidade de gerar selênio do nada? Claro que não. Aquele tomate que a sua mãe comia, na sua idade, que você tem hoje, não é o tomate que você come. O seu selênio não é o mesmo. Ou seja, você vai ter, se você comer a mesma coisa que sua mãe comia, você vai ter deficiência de selênio, como você vai ter de zinco, como você vai ter de magnésio, como você vai ter de cálcio, como você vai ter de iodo, etc, 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 etc. O único modo de se resolver isso é com suplementação. Não, os alimentos são perfeitos. Nós não precisamos de suplementação. É só você comer 5 a 7 frutas vegetais por dia. Eu quero saber aqui nessa sala quem é que come 5 a 7 frutas vegetais por dia. Você não tem nem tempo para comer isso. Nem tempo você tem. Quanto mais acertar quais são os 5 ou 7. Não é qualquer um, não.
Tem que trocar todo dia. Você não pode comer todo dia o mesmo vegetal, não resolve nada. Você tem que rodar, fazer uma rotatividade deles. Eles esqueceram de te contar isso. Então, o único jeito que eu conheço de você ter saúde é suplementar. Eu estou com 67 anos, eu suplemento desde os 52. Tem 15 anos que eu suplemento. Já tomei as minhas 14 cápsulas hoje de manhã. Entendeu? E parece que está dando certo. Tá bom? Então o médico fala assim, não, mas você não precisa, é só você se alimentar bem. Então me explica como é que se alimenta bem. Eu quero saber. Não, você come frutas e vegetais. Mas de onde vem esse fruto? O cara que plantou esse tomate, ele planta no mesmo lugar há quantos anos? Ele põe agrotóxicos, como é que é? Eu não sei. Como é que eu vou saber? Então eu tenho que suplementar. Olha a vitamina D. 600 unidades por dia. Eu tenho que comer 22 gemas de ovo. Ou, se eu não gostar de ovo, eu vou tomar 6 xícaras de leite fortificado. Que depois eu posso explicar para você o problema. Não vale nada, porque isso aqui é vitamina D2. A vitamina que fortifica o leite não vale nada. Aquilo é vitamina vegetal. Nós precisamos de vitamina animal. 30 colheres de sopa de margarina, que é um veneno, tem gordura trans. 400 gramas de camarão. Isso para obter 600 unidades. Isso se você não tiver desbiose, se a sua permeabilidade intestinal estiver perfeita, entendeu? E se você não tiver nenhum problema de absorção, e tiver nenhum problema de digestão, você tem que comer tudo isso para ter 600 unidades por dia, que não é muito. Então é mais fácil você tomar 2.000 unidades de vitamina D3 todos os dias. Oralmente, sublingual, você escolhe. Você não precisa ficar preocupado com 22 gemas de ovo. Deu para entender? Hoje é 22 gemas de ovo, daqui 10 anos vai ser 40, porque está caindo no ovo também. Todos os nutrientes estão caindo em todos os alimentos. Ah, não, mas eu estou preocupado com aquele NEI System que você falou. O que é NEI System? NEI é o seguinte, ó, o N é de nervoso, o E é de endócrino, o I é de imune. Então você tem um equilíbrio entre os neurotransmissores do sistema nervoso, entre os hormônios do sistema endócrino e entre o sistema imune que se manifesta através das citocinas. Então eu tenho as citocinas, os neurotransmissores e os hormônios. Eles fazem um equilíbrio. E esse equilíbrio chama-se NEI System. NEI de neurotransmissor, E de endócrino e de imune. Qual é o melhor jeito de eu equilibrar citocinas, os neurotransmissores e os hormônios? Pela nutrição, pô. Eu sabendo fazer a nutrição perfeita, não tem problema. Eu quero produzir serotonina. Serotonina, eu tenho que ter, antes da serotonina, uma coisa chamada 5-hidroxitriptofano. Eu tenho que ter, antes do 5-hidroxitriptofano, uma coisa chamada triptofano. Se eu não ingiro proteína, se eu não ingiro triptofano, se eu não faço 5-hidroxitriptofano, eu não vou fazer serotonina. Eu posso ter uma depressão por problema nutricional, que aliás a maioria é. Na hora que eu acerto a nutrição, acaba a depressão. Eu tenho uma depressão por dopamina. Eu não estou ingerindo tirosina. Eu não estou ingerindo fenilalanina, que vai virar tirosina, que vai virar dopamina. Então, se eu tenho uma deficiência proteica de tirosina, eu vou ter problema, não só tireoidiano, porque eu não vou produzir T4, T3, porque depende de tirosina, e nem vou produzir dopamina. Eu vou desenvolver uma depressão dopamina dependente. Aí eu vou tomar remédio. Então, esse é o NEI System. Então, vocês estão vendo aqui, isso aqui eu criei, eu tive um desafio, como é que eu coloco todo o sistema imune numa página só, num slide só? Isso aqui eu levaria o dia inteiro para poder destrinchar isso com você, e não é a finalidade nossa aqui, mas você está vendo aqui o sistema endócrino, o sistema imune e o sistema nervoso se conversam entre si, através de neuropeptídeos, e desencadeiam todo esse processo aqui, que é a sua identidade fisiológica. Qual é a sua identidade fisiológica? O funcionamento do seu sistema imune. Quem está com o sistema imune perfeito, não pega câncer.
Vou fazer uma analogia bonita para você aqui. Você vai na floresta amazônica e corta todas as árvores da floresta amazônica. O macaco vai embora, sabia? O macaco precisa de galho. Ele tem que pular de um galho para o outro. Se não tiver galho, ele não fica ali. Sabe o que os macacos vão fazer? Vão todos embora. Sabe o que animal de deserto vai fazer? Vai mudar para lá. Eu cortei as árvores da floresta amazônica, os bichos de árvore foram embora e os bichos de deserto chegaram. Eu não consigo ter câncer no ambiente, no organismo saudável. Isso é impossível. Se o meu organismo está saudável, o câncer vai embora, pô. Não tem galho para o macaco pular. Ele vai embora. É impossível você ter uma doença no organismo saudável. Para de dar nome para as doenças e conserta o organismo, que as doenças vão embora, pô. Muda o seu modus operandi. Ao invés de você ficar, vamos ficar aqui, que nome que dá? A pessoa fica discutindo horas o nome da doença. Você vai ver que a maioria das doenças tem uma causa comum. A gente fica dando nome para elas, com coisa que fosse importante. Olha, ele fez o diagnóstico. Tem 10 anos que eu vou de médico em médico e ninguém faz diagnóstico. Eu fui num doutor agora e descobri que eu tenho fibromialgia. Fibromialgia é dor no músculo, grande merda. Ele traduziu para você o que você tem. Doutor, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui. Só tem fibromialgia. Agora ele fez diagnóstico. E aí, resolveu alguma coisa? Nada. Ele só traduziu a palavra para você. Vai no dicionário, você descobre o que é fibromialgia. Não precisa ir no médico pagar R$500. Ele apenas traduziu a palavra para você. Você tem dor na parte anterior, dor na parte posterior, dor na parte superior, dor na parte inferior, dor na parte esquerda, dor na parte direita do corpo, caracterizou tudo, chama fibromialgia. Uma tradução do que está no dicionário, só isso, mais nada. Bom, o sono reparador, eu não sei o quanto eu posso enfatizar a importância disso, que está acabando. No momento que você tem um sono reparador, você equilibra o nerve system. Você equilibra o sistema nervoso, o sistema endócrino, o sistema imune. Isso te faz uma pessoa saudável. Falta de sono reparador causa obesidade, impotência, hipertensão, predisposição ao câncer, doenças cardíacas, etc, etc, etc. Sabe aquele paciente seu hipertenso que está dando remédio para pressão? Ele não deveria estar tomando remédio para pressão. Você faz uma polissonografia, você descobre que ele não está dormindo bem, você conserta a apneia obstrutiva dele, a hipertensão some. Hipertensão é manifestação de que alguma coisa está errado. Hipertensão per se não é doença. É um sinal de que algo está errado, é um mecanismo compensatório. Eu vou lá e meto antihipertensivo no cara, pro resto da vida. Se eu fosse lá e fizesse uma polissonografia e descobrisse que ele tinha apneia obstrutiva e consertasse a apneia, no dia seguinte ele não precisa de hipertenso mais, antihipertensivo mais. Acabou o problema. Descobriu-se que quando você dorme de bruço, os episódios de apneia obstrutiva caem drasticamente durante a noite. Então eu não sei se vocês já viram, eu não tenho aqui para lhe mostrar, mas eles agora têm uns pijamas que vendem, que esse pijama tem uma bolinha nas costas. Você não consegue ficar deitado de bruço. Entendeu? Você não consegue ficar deitado. Porque, com a barriga para cima. Porque te incomoda. A bolinha te incomoda, você vira. Você fica nessa posição. Então, existem hoje pijamas feitos para quem tem apneia obstrutiva. Que tem, você vai comprar nos Estados Unidos, pode comprar pela internet. A pessoa não consegue dormir com as costas na cama. Ela é obrigada a virar porque a bolinha incomoda. Bom, estamos quase chegando na hora, mais 10 minutos nós vamos ter um intervalo. Quais são os 5, 6 melhores alimentos do mundo? Bom, o melhor alimento do mundo chama-se leite materno. Aliás, hoje na Europa, aqueles velhinhos multibilionários que estão moribundos, pagam agentes que vão para as maternidades fazer o mercado negro do colostro.
Eles compram o leite da mãe. O leite que sai da mãe nas primeiras 72 horas após o parto, chama-se colostro, não é o primeiro leite. É o leite que sai nas primeiras 48, 72 horas, chama-se colostro. E o colostro tem uma série de fatores. Fator de crescimento, entendeu? Que faz fatores que estimulam o sistema imune. Você não tem ideia do que um colostro pode fazer numa pessoa. Você não tem disponível, muito fácil no Brasil, o colostro. Você pode pedir a farmácia de manipulação para conseguir para você. O melhor colostro que existe é o colostro da Nova Zelândia. Eles são famosos no mundo inteiro por produzir colostro de búfalo. De búfala, né? E aí esses são liofilizados e vendidos em cápsulas. Então por isso que existe a grande vantagem da criança amamentar. Porque primeiro ela tem esse colostro. Segundo, o leite materno, 19% do leite materno é constituído de ácido láurico. Ácido láurico, para quem não está lembrado, quando cai no estômago, vira monolaurina. Monolaurina é antibacteriano, antifúngico, antivirótico e antiparasítico. Ou seja, a criança que mama tem mais resistência a pegar infecção bacteriana, infecção virótica, entendeu? Infecção fúngica e parasitas. Para você ter uma ideia, o leite materno tem 19% de ácido láurico. O coco brasileiro tem 47% de ácido láurico, que está aí disponível para você, que vai virar monolaurina.